E aí, você aí? Tu mesmo, cara. Eu tenho certeza que tu já assistiu algum programa na tua infância, algum desenho que te deu aquela sensação de medo, de terror, que tu não conseguia nem assistir e pedia para teus pais mudar de canal na mesma hora. Opa, bom, eu sou o Inexistente, seu youtuber quase preferido. E senhoras e senhores, hoje eu vou falar sobre um certo programa que tem tudo isso, que te faz cagar de medo. Eu tô falando de Dango Balango. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, né? Claro, se não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder vídeo, né? Porque eu sei que demora trazer vídeo, mas eu trago, gente. Eu trago. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, tá? Por favor, que isso ajuda bastante o canal. Então, bora lá pro vídeo, né? O Dango Balango era um programa, assim, considerado infantil. Porque não dá pra chamar aquele de infantil, né? Acho que quem falou isso não faz ideia do que significa a palavra infantil. Eu acho que eu vou ter que concordar com você, Floriano. E ele foi exibido aqui, claro, né? No Brasil. Porque pra ser um programa tão bizarro assim, tinha que ser coisa de brasileiro. E ele foi exibido ali por volta dos anos 2000. Ele começou na TV de Minas e, de alguma forma, passou pra TV Cultura e TV Brasil. E sim, eu assisti essa coisa na TV Cultura. Ele era bem diferente. A gente pode falar assim, né? Bem diferente para não dizer que ele era totalmente bizarro e macabro. E em meio ali de tantos programas como Castelo Rá-Tim-Bum e Cocoricó, que eram programas totalmente diferentes, Dango Balango parecia um delírio coletivo. Que tinham fantoches, histórias bizarras, macabras e assustadoras, e uma vibe totalmente estranha, cara. Aí, tu faz a belíssima pergunta de quem achou que isso era uma boa ideia pra criança, cara? Os episódios basicamente se resumiam nisso. Eles contavam uma história bizarra, onde os protagonistas eram Judok, Druvos e Druzila. Eles eram fantoches e eram os personagens principais, né, claro. Só nome original, isso. Parece que quem escreveu esses nomes bateu com a cabeça no teclado, só pode. Os bichos parecem que têm nome de remédio. E tinha também o antagonista da história, que era o Capa. Podemos chamar ele de antagonista, né, já que o objetivo dele era se livrar dos personagens principais de formas nada amigáveis, sabe? E no meio de uma cena ou outra do programa, né, onde tava contando ali a história de Struvos, Druzila e Judoka, aparecia sempre uma criança na tela sendo entrevistada, provavelmente pela produção do programa, e essa criança tinha que falar sobre o tema do episódio. Entendi, foi nada, bicho. Se você não entendeu porque eu sou um jegue pra explicar as coisas, eu vou tentar dar um exemplo. Eu tava assistindo um episódio pra fazer esse vídeo, eu não me lembrava muito do programa, que se chamava O Fantasma da Tia Cocota. Basicamente o episódio falava sobre a suposta morte de um personagem do programa chamado Tia Cocota, e envolvia cemitério, morte, o beleléu, né, e o fantasma. E entre uma cena ou outra aparecia ali uma criança e falava sobre esses assuntos. Tipo, criança falando sobre morte e beleléu. Normal isso aí. Tu tá me dizendo que passava um programa falando sobre uns temas esquisitos, tipo morte e esses paranauê aí, na TV, e as crianças ainda falavam sobre isso. É isso aí, pra você ver o nível de bizarrice do programa. Rapaz, que negócio doido, vice. Pois é. No meio do episódio apareciam quadros diferentes. Um deles era Áreas e Lugares,
que era onde as crianças gravavam um vídeo sobre, sei lá, seu dia a dia, coisas que elas gostavam de fazer, brincadeira favorita, esse tipo de coisa. Eu sinceramente acho que essa era a parte mais normal do programa. Tinha também um quadro chamado Histórias de Arrepiar, que eu acredito que o nome já diz tudo, né? Eram contadas histórias de arrepiar, só que essas histórias envolviam defunto, morte e outras bizarrices por aí. Agora tu imagina uma criança aí assistindo um negócio desses. É pra traumatizar qualquer um. Outra coisa que é bastante bizarra nesse desenho era a abertura. Assim, a música era muito divertida. Eu cantava a música também, né? Só que, tipo, a letra não faz sentido nenhum. É pra não fazer sentido mesmo. Toca essa pedrada aí pra nós ver, doido. Tango, balango, saramango, tango. Pescoço de cobra, bunda de calango. Tengo, balengo, saramengo, tengo. Focinho de fada, cara de monstrengo. Eu não entendi direito se o objetivo do programa era mesmo não fazer sentido nenhum, ou se a intenção deles era, sei lá, falar sobre temas difíceis e bizarros com criança. Acho que essa segunda ideia aí não deu muito certo não, viu? Mas assim, era bizarro? Era bizarro. Era estranho? Era estranho. Traumatizou um monte de criança? Traumatizou um monte de criança. Parecia um delírio coletivo? Parecia um delírio coletivo. Mas fez parte da nossa infância e a gente não pode mudar isso, né? Agora, se você já assistiu esse programa bizarramente infantil, comenta aí. E não se esquece de compartilhar com aquele seu amigo que também assistiu esse programa. E só pra relembrar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? E valeu por assistir. Eu vou inexistir. Fui!